Okay, let's go. Pronto, dando continuidade aqui com o Grid View agora. O Grid View é um outro widget que é multi-child, tá? Tem vários filhos. E, como o próprio nome já diz, a ideia dele é trazer uma grade, tá? Então, ele é um widget layout que vai criar uma grade 2D desses widgets que são filhos dele. Ele é uma alternativa para List View, quando a gente precisa exibir itens em uma disposição de grade, permitindo rolagem tanto horizontal quanto vertical. Então, a gente também tem construtores diferentes para o Grid View, tá? Então, nesse caso aqui tem um Builder, parecido com o List View, por exemplo, e a gente passa o Item Builder, né? Que a gente passa uma função definindo quantos itens vão ter nesse Builder, e também um Grid Delegate aqui, que a gente vai ver melhor o que é isso aqui. E aí, só detalhando um pouquinho mais sobre esses construtores que a gente tratou na aula de List View, né? Mas eu acho interessante a gente repetir um pouquinho ainda, que muitos widgets possuem esses construtores que são diferentes, né? E isso permite criar e configurar o widget de uma maneira diferente, de uma maneira variada, dependendo da necessidade do layout do conteúdo que a gente vai estar utilizando. E aí, um outro exemplo disso é o Grid View, né? Que vai oferecer vários construtores, como o Count, o Builder, tá? E aí o Count, por exemplo, ele é usado quando você sabe exatamente quantos itens deseja em cada linha ou coluna. E o Builder é para grades grandes e dinâmicas, onde a gente não sabe quantos itens vão haver, igual o List View, né? Então, o Builder, a gente não sabe a quantidade de itens que vai ter, enquanto o Count a gente sabe. E isso define aqui a diferença entre os dois construtores para a utilização do Grid View, tá? O Grid View também tem o Extent, o Custom. O Extent, ele permite criar uma grade onde a largura máxima de cada célula é especificada. Então, no Extent, agora a gente define a largura máxima de cada célula, em vez de definir um número fixo de itens. E isso faz com que ele se ajuste se passar a quantidade de itens possíveis em uma linha, por exemplo, tá? E o Custom, ele traz um controle mais flexível. Então, a gente consegue personalizar melhor essa estrutura da nossa grade. Então, aqui tem utilizando o Builder, né, que foi aquele exemplo que eu mostrei para vocês. Na verdade, não é exatamente aquele exemplo, porque eu coloco uma quantidade de itens também. Então, aqui eu coloco o Item Builder, como é que ele vai ser construído, e aí eu construí fazendo o contexto e apresentando item e o número do index, né, desse construtor. Lembra que esse construtor, quando a gente recebe uma função, a gente pode pensar nesse caso aqui como se fosse um for, tá, que acontece para cada item. A gente define a quantidade máxima de itens, então são 12 itens, ou seja, de 0 a 11, beleza? E o Grid Delegate, que a gente passou 3 para cada linha. Então, o Cross Axis, lembrando que é o eixo, né, transversal, tem 3 números para cada linha no caso. Então, o eixo transversal aqui do grid, a gente entende como eixo horizontal, tá? Então, no horizontal eu defini 3 itens no máximo, então ele foi preenchendo esses 3 itens dentro de cada linha desse grid. Então, o grid nada mais é que uma tabela, né? A gente consegue identificar como uma tabela, onde o cross-axis é a nossa linha e o main-axis é a nossa coluna, tá? Tem outros parâmetros também, tem o Scroll Direction, que define a direção de rolagem da grade, se ele vai ser horizontal ou vertical. O Reverse, que vai definir se a ordem da rolagem é inversa, como a gente viu também. Padding, a gente também já conhece bem. Primary, define se a grade deve tentar se dimensionar para corresponder ao tamanho do pai ou não. E Shrink Wrap define se a grade deve se ajustar ao conteúdo para evitar a rolagem. Também algo que a gente já viu, né? E o Grid View, ele usa um delegado, né, um Silver Grid Delegate, para poder determinar o layout desses itens. Então, o Silver Grid Delegate with Fixed Cross Axis Count, ele cria uma grade com um número fixo de células por linha. Então, a gente já acabou de ver também, então ele vai criar uma grade e ele tem um número específico de itens por linha, tá? Tem o Cross Axis Count, que é o número de células por linha, Main Axis Spacing, que é o espaçamento entre as células ao longo do eixo principal,
cross-axis spacing, que é a mesma coisa para o eixo cruzado, o eixo transversal, e o child aspect ratio, que é a razão de aspecto das células, que a gente também já viu nas aulas passadas. Então, um outro exemplo aqui, agora preenchendo todos os parâmetros do Sleever Grid Delegate with Fixed Cross-Axis Count, widget com nome longo, né? A gente definiu a quantidade de 4 itens por linha, Cross-Axis Count, 4 itens por linha. Main Axis Space, então, o espaço, né, no eixo principal de 4, o espaço no eixo transversal também de 4, e o Child Aspect Ratio 1, né? Então, um aspecto aqui de 1 para todo mundo. E é isso. Então, são 10 itens com essas especificações. Então, nesse parâmetro, a gente passa a quantidade de itens que vai ter. O Item Builder, ele vai fazer justamente a criação desses widgets na grade. Então, quais são... como é que esse item deve ser exposto na grade, né? E o Grid Delegate nada mais é que organiza esses itens dentro da grade. Então, organiza quantos vão ter na linha, qual é o espaçamento entre eles, enfim, essas razões, tá? E também tem o outro delegado, né, que é o With Max Cross Axis Extent, que ele vai criar uma grade com base na largura máxima de cada célula. Então, o outro tinha a ver com um número fixo, né, uma quantidade de células por linha. A gente definiu, nesse caso, 4 células por linha. Mas, nesse outro caso, a gente não está definindo a quantidade de células, mas sim a largura máxima de cada célula. Quanto que cada célula pode ocupar no máximo de largura. E aí, o Max Cross Axis Extent é justamente a largura máxima, e os outros são iguais, né? E aqui um outro exemplo. Agora veja que eu não passei a quantidade, não tem o número 3 em lugar nenhum, mas ainda assim ele preencheu 3 espaços aqui nessa linha. Por quê? Porque a largura máxima de cada célula é de 200. E aí, se ele faz 200 para cada, nesse caso aqui deu 600, tá? Se a gente estende essa tela, esses itens aumentam. E aí, se a gente estende ao máximo, né, tendendo ao infinito, a gente vai ter apenas uma linha. E se a gente comprime, pega essa tela e diminui ela, né, tendendo ao infinito, a gente vai estar construindo uma coluna. Então, ele vai ficar bem responsível com essas informações aqui de largura, por exemplo, e não sendo um valor fixo, tá? E a gente também tem o Layout Builder, que ele é uma ferramenta poderosa para poder criar layouts para se adaptar às mudanças de tamanho e forma da tela. Então tem a ver também com responsividade a esse widget de Layout Builder, tá? Ele vai permitir que a gente construa widgets de forma dinâmica, com base nas restrições fornecidas pelo seu pai, sempre assim, né? E aí ele é um widget que constrói seu conteúdo utilizando um builder que recebe um build context e um box constraints. Com isso é possível adaptar a construção dos widgets filhos com base nas restrições de layout disponíveis. Vamos ver um pouquinho na prática, né? Então, primeiro a gente tem o parâmetro builder, que ele é uma função que vai receber um build context e um box constraint e vai retornar um widget. Então isso aqui já é padrão do próprio parâmetro, tá? Ele recebe esses dois parâmetros e ele vai retornar um widget. Essa função é chamada sempre que as restrições de layout do Layout Builder mudam. Então, sempre que alguma restrição mudar, essa função vai ser chamada. E aí a gente tem aqui, né? A gente começa com Layout Builder, nessa linha aqui, e a gente chama o parâmetro Builder. E a gente passa essa função com esses dois parâmetros. O Build Context, que é o contexto, e o Box Constraint, que são justamente as restrições que vão ser aplicadas para aquele layout. E aí eu faço uma restrição. Por exemplo, se a largura máxima for menor que 600 da minha tela naquele instante, eu vou retornar uma coisa. Mas se a largura máxima for maior ou igual a 600, eu vou retornar outra. Então, aqui nesse caso, a largura que é menor que 600, tá? dessa tela, a largura máxima é menor que 600. Então, veja que o widget se adaptou e agora ele é chamado de pequeno com um fundo vermelho. Pequeno com um fundo vermelho. E se eu expando essa tela, né, se eu puxo essa tela aqui para o lado, ela é uma tela um pouquinho maior, esse widget vai ter um outro comportamento. Então, ele vai ser chamado de grande agora, tá? Então, sempre que essas restrições mudarem, ou seja, sempre que o tamanho da tela, nesse exemplo aqui, mudar, se alterar,
a gente vai ter essa chamada de função para poder retornar um widget específico para aquela restrição. Então, poderia ser uma coluna, por exemplo, coluna não, desculpe, a altura. Então, se uma tela tem uma certa altura, eu quero exibir um layout de um jeito. Se é um outro tipo de altura, eu quero exibir de outro. E com isso a gente consegue, para widgets que não são tão responsivos, forçar essa responsividade, tá? Então, aqui tem um GIF também, onde eu tenho no Builder uma função que ele faz o seguinte: se for menor que 600, ele vai retornar uma coluna, e se for maior ou igual a 600, vai ser uma linha. Porque, sei lá, nesse caso eu achei que se encaixaria melhor na imagem. Claro, tem implementação da coluna e da linha, eu só não coloquei aqui para não repetir muito o código, né, ficar mais simples de entender, mas a ideia eu tenho o Layout Builder, que ele vai forçar uma responsividade para a minha aplicação. Então, se a tela ela possui um tamanho menor do que eu especifiquei, nesse caso que é 600, ele vai se comportar como uma coluna. Então, a gente vai ter uma coluna aqui nesse estado aqui. Mas se essa tela muda de tamanho, ou seja, se a restrição muda, ele não vai ser mais agora menor que 600, ele vai ser maior ou igual a 600. Então agora a gente vai estar chamando uma row, uma linha. Então perceba que com esse widget a gente consegue forçar uma responsividade, né? Criar um widget diferente para cada determinação, cada constraint, cada restrição que o nosso widget Py está passando. Nesse caso seria a tela, né? A gente define a partir do tamanho da tela se é uma coluna ou se é uma linha, e isso aqui pode ser utilizado em inúmeros casos, dependendo da tela, né? Se você quer um comportamento, por exemplo, para um tablet, quer um outro comportamento para um celular, que tem telas extremamente diferentes, então você pode manusear esse comportamento com esse widget, tá? A gente tem o stack também, a pilha, né? Que ele é bem simples de entender, ele permite que a gente coloque widgets uns sobre os outros. Então a gente vai sobrepor os widgets, colocar um na frente do outro. E aí isso é interessante para poder criar cartões com imagem de fundo e texto na frente, que foi algo parecido que a gente viu no container também, na aula de container, né? Com foreground decoration e com decoration. Isso é útil para criar layouts complexos, onde widgets precisam se sobrepor ou se alinhar de maneira não linear. O stack posiciona seus filhos em relação à borda superior esquerda do seu próprio espaço. Então, a parte esquerda, né, do seu próprio espaço. Mas você pode usar o widget positioner para definir posições específicas para os filhos dentro do stack. Ele tem o alignment e o fit como parâmetros. O alignment vai justamente definir como é que esses filhos vão se alinhar dentro do stack. E o fit ele vai define como os filhos não posicionados devem ser dimensionados. Pode ser loose, tamanho mínimo necessário, ou expand, ocupar o espaço disponível. Então aqui a gente tem o widget maior, que é esse vermelho, e todos os outros estão sobrepondo ele, né? Então a gente tem um stack, onde ele começa com o widget vermelho, que tem um tamanho de 200 por 200, é esse quadradão aqui, né? A partir daqui não dá pra ver, porque os outros estão na frente dele. Depois a gente tem o outro container, que ele tem 150 por 150, então um tamanho menor, mas ainda preenche o quadrado. E o outro azul 100% menor ainda, preenche um outro quadrado aqui na frente. Então isso aqui é interessante para a gente visualizar, né? Que o verde está na frente do vermelho, o azul está na frente do verde e está na frente do vermelho, tá? E o vermelho não está na frente de ninguém, está atrás de todo mundo. E ele segue aqui essa estrutura, né? Então se eu quisesse, por exemplo, colocar o vermelho na frente de todo mundo, eu precisaria pegar esse vermelho e colocar aqui no final dessa pilha, tá? Aí ele estaria na frente de todo mundo e a gente não conseguiria ver nem o azul e nem o verde. E com isso a gente consegue ir manipulando e criando essa sobreposição de widgets. Então o position permite que a gente especifique a posição dos filhos dentro do stack, né? Então nesse próximo exemplo agora que eu vou mostrar, o segundo container, que é o verde, ele é posicionado 50 pixels à direita e 50 pixels abaixo da borda superior esquerda do stack. Então, borda superior esquerda, na parte de cima aqui, né? Ele é posicionado no canto inferior direito do stack. E as propriedades, left, top, right e bottom, para poder definir as posições, né? Para cada uma dessas posições, definir um valor para cada uma dessas posições e definir o tamanho desse widget. Então, aqui, a gente tem o vermelho, ele continua no lugar dele, tudo certinho, não muda nada. Agora, os outros dois têm uma alteração, né? Os outros filhos dessa stack têm uma alteração. Agora é um positioner, então não estou passando mais um container simples, tá? Para poder posicionar dentro da stack esses filhos. Então, é só isso.
A diferença aqui é que agora com Positioner eu consigo pegar esse container e posicionar ele em um lugar diferente nessa stack. Então, o primeiro, que é o verde, eu estou separando 50 para a esquerda e 50 do topo, né? Esquerda do lado de cá, o topo do lado de cá. Eu estou afastando ele 50 pixels, né? Vamos supor, para a esquerda e do topo. Então, eu estou tirando ele 50 daqui, diminuindo 50 daqui, diminuindo 50 daqui, e aí estou posicionando ele agora na parte direita inferior, tá? E o azul é right bottom 0. Por quê? Porque eu estou afastando ele da direita 0 e de baixo 0. Se eu estou afastando 0 de cada lado, então isso quer dizer que ele está justamente colado, né? Se fosse, por exemplo, 50 do lado direito, aí ele viria para o meio, tá? Ele ficaria aqui no meio. Se fosse 50 do lado direito e 50 de bottom, ele ficaria no centro dessa stack. Porque esse valor aqui é justamente o afastamento dele dessas bordas. Então, se eu não estou criando afastamento nenhum, ou seja, está definido como 0, então ele está colado justamente nessa borda. Então, ele está colado na parte direita inferior também, tá? Então, essa é duas maneiras diferentes, né? O verde, ele está colado na parte direita inferior, mas quando a gente altera os valores de left e de top. Já o azul também está colado na parte direita inferior, mas a gente está usando aí os parâmetros de right e de bottom, tá? E a gente também tem, agora acabando nossa aula, né, os Sliver Widgets, que é um conjunto especializado de widgets para criar layouts de rolagem altamente personalizados e eficientes. Embora muitos widgets comuns no Flutter tenham suas contrapartes, Sliver, como o List View, Sliver List, ou Grid View, Sliver Grid, não há um Sliver para todos os widgets comuns. Então a gente vai ver que, por exemplo, eu tenho um List View e eu tenho um comparado dele que é o Sliver List. Eu tenho um Grid View e eu tenho um Sliver Grid. Mas não quer dizer que todos os widgets de layout vai ter um equivalente para o Sliver, tá? Era isso que eu quis dizer aqui. Os Sliver Widgets têm características específicas que os tornam adequados para uso em layouts roláveis. Então, os Sliver Widgets vão estar tratando mais de rolagem da tela, tá? E aí, esse termo Sliver se refere justamente a essa parte do layout rolável, que pode ter uma forma dinâmica e que é renderizada conforme necessário. Slivers são partes de um layout que podem variar sua dimensão, visibilidade ou outras propriedades enquanto essa rolagem acontece. Aqui tem um pouquinho mais explicando, né, que o Sliver é utilizado dentro do Custom Scroll View. São projetados para funcionar bem em layouts, quando a gente tem layouts que são roláveis e dinâmicos. A ideia é que cada sliver é uma fatia ou pedaço de um layout mais complexo. Slivers são otimizados para poder fazer exibição em layouts roláveis, são projetados para construir e renderizar apenas o que é necessário para o que está visível na tela. Isso faz com que ele atinja um maior desempenho referente a outros widgets que a gente tenta forçar a ter esse mesmo comportamento, porque ele justamente já trabalha isso dinamicamente, tá? E eles também permitem a criação de layouts mais complexos, né? Com múltiplos tipos de conteúdos roláveis. Eles são mais flexíveis em termos de como eles podem ser combinados e configurados dentro de um Custom Scroll View. Eles podem ter comportamento dinâmico, como variar seu tamanho, aparecer e desaparecer conforme o usuário rola. Então tem a app bar, né, do Sliver, que ele desaparece quando o usuário rola a tela para cima. Então essa tab bar ela meio que some da tela, tá? Eu acho que tem até uma foto aqui. Tem. O Custom Scroll View ele é um widget no Flutter que permite criar layouts de rolagem personalizados e flexíveis. Ele é uma alternativa ao List View e ao Grid View, oferecendo uma forma de combinar diferentes tipos de slivers para criar interfaces de usuários complexas e dinâmicas que podem ter múltiplos comportamentos de rolagem. Então, comparação, né? O Sliver List, o List View, o Sliver Grid e o Grid View. O Sliver List é usado em um Custom Scroll View e vai exibir uma lista rolável de itens. O List View é um widget de lista rolável também, que pode ser usado sozinho e é mais direto para listas simples. Dependendo da quantidade de itens, né, o Sliver List ele tem um desempenho melhor. O Sliver Grid é usado em Custom Scroll View e vai exibir uma grade rolável de itens. O Grid View também tem uma grade rolável, que pode ser usado sozinho e é mais direto para grade simples, né? Grid simples.
E também tem a app bar que eu acabei de falar para vocês, que o Sleeve App Bar é um cabeçalho de aplicativo rolável que pode expandir e contrair com a rolagem. Já o App Bar ele é fixo, né, na parte superior da tela e ele não suporta rolagem dinâmica. A gente também tem o Sleeve To-Box Adapter, que ele permite que a gente insira conteúdo não rolável dentro de um Custom Scroll View. E é útil para adicionar elementos estáticos a um layout rolável. Então, às vezes você tem um elemento estático que você quer ter um comportamento rolável, então a gente utiliza o Sleeve To-Box Adapter para poder adaptar esse widget. Então, outro padrão aqui, né, que a gente conheceu também, o Adapter. Ele tem um comportamento sozinho e a gente precisa ter uma outra classe, um outro widget para poder mudar esse comportamento, adaptar esse comportamento para o que a gente quer. Então, o Sleeve App Bar, por exemplo, é uma barra de aplicativo que pode rolar fora da tela e se expandir e colapsar conforme a lista é rolada. Ela é geralmente usada como um cabeçalho de um Custom Scroll View. Então, nesse caso, a gente pode passar uma imagem de fundo. Se a gente sobe essa tela, ele vai diminuir essa app bar. Quando a gente entra na tela, ele já preenche um tamanho fixo, tá? Ele vai ser dinâmico com base na rolagem. Isso tudo aqui a gente não tem esse comportamento, por exemplo, com uma app bar comum, né? Um sleever list é um sleever que coloca múltiplos filhos em um arranjo linear ao longo do eixo principal. Ele é mais flexível em termos de composição. A gente pode combinar com outros sleevers. Acho que essa que é a principal ideia, né? A gente poder combinar, por exemplo, o sleever app bar com esse sleever list. E aí tem uma lista que corresponde à rolagem, uma app bar que corresponde à rolagem, uma grid que responde à rolagem, muito melhor do que os outros widgets que a gente viu anteriormente, tá? E ele é ideal também para situações onde a gente precisa de uma lista rolável, que deve ser combinada com outros tipos de sleevers em um layout complexo, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um Custom Scroll View. Esse aqui é um código bem maior, mas vamos por partes, né? Então, a gente começa com o Custom Scroll View, que é onde a gente vai definir dentro dele os nossos sleevers, né? Os widgets dos sleevers. E ele tem aqui os sleevers, que é como se fosse o children, né? Os filhos desse Custom Scroll View. E eu passo uma lista de widgets. Então, primeiro eu passo uma sleever app bar, que aí eu passo qual é o tamanho expansivo dele máximo, na altura dele máximo, que é 200. Então, deixa o GIF voltar, que quando ele está na parte de cima, ele tem uma altura de 200. Quando eu desço a tela, ele diminui aqui 200 e ele vai diminuindo, tá vendo? Ele diminui e ele desce, ele não acompanha a rolagem da tela, diferente do app bar, por exemplo. Eu tenho um outro filho, que agora é o sleever list, que também tem um delegado, né? Onde eu passo uma função para poder compor os elementos. Então, eu estou fazendo aqui nesse caso uma lista de textos, né? Então, é uma lista de textos que também é rolável e permite aí estar em conjunto com outros sleevers também. Bem simples, passo uma quantidade de 10, né? São 10 itens, do 0 ao 9 no nosso texto. E um sleever grid, por fim, que eu também passo um delegado, dizendo que a quantidade de itens, né? na horizontal, desculpe, é de 2, então a gente só tem 2 elementos aqui por linha. E no delegado, né? Eu passo uma função justamente para poder criar esse grid. Então, para criar o grid, eu chamo um container, que é esse espaço aqui enquadrado, né? Passando a cor, eu coloquei para variar a cor desse jeito aqui, né? Dependendo do index, para a gente ter uma coisinha mais interessante de visualizar. E o filho dele nada mais é que um texto, né? Um filho desse container é um texto centralizado. E a gente tem 20 itens nesse grid. Então é algo bem simples, mas a ideia do sleever é conseguir juntar vários sleevers juntos dentro de um Custom Scroll View. Então, o Custom Scroll View vai ser, a gente pode entender como uma coluna, por exemplo, scrollável, né? Ou seja, rolável, onde a gente pode ter vários elementos do tipo sleever, vários elementos que são roláveis também e permitem esse comportamento um pouquinho mais complexo que os comportamentos dos widgets comuns. Beleza? E a aula de layout hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, tenha dado para entender, né, a maioria dos widgets aí mais interessantes. Eu acho que todos os outros widgets seguem mesmo essa linhagem, então acho que já foi super interessante aí pra gente.
Eu não trouxe muitos exemplos de Sliver porque não vai ser algo que a gente vai focar nessa etapa, beleza? Mas se ficar curiosidade, se vocês quiserem adaptar, podem dar uma pesquisadinha. Como sempre, a documentação do Flutter é muito boa e vai ajudar muito vocês aí também. Valeu? E até a próxima aula!